O nosso futebol ele é caracterizado por duas questões: a alienação e o poder político. Desde os anos 70, ele vem sendo utilizado como manobra política. E agora, nos tempos atuais, não é novidade nenhuma. Vocês viram, por exemplo, que o Bolsonaro está tentando aparelhar todas as entidades dentro daquilo que os mecanismos democráticos e republicanos lhe permitem. É golpe? É autoritarismo? Não, porque se ele fosse golpista e autoritarista, ele governava. Mas tudo que ele faz é não governar. Ele deixa as instituições correr soltas dentro daquilo que ele consegue verificar. Ou seja, ele procura as brechas atuais para fazer as coisas. O caso da seleção brasileira e a denúncia de Casagrande demonstra o quê? Que dentro daqueles jogadores há uma profunda alienação e uma falta de pertencimento à própria nação. Ora, não sei se vocês lembram, alguns tempos atrás, Daniel Alves mesmo, ele disse que preferia falar catalão e espanhol do que o próprio português. O que é isso? Evidencia o sentimento de não pertencimento a algo que é da sua nação. É uma profunda alienação em relação às coisas. Fora as demais outras coisas que os jogadores querem. Fama, gastar dinheiro, mulheres, drogas, etc. Muitos preferem as drogas. E o Casagrande já é uma geração diferente. Ele pertence à chamada democracia corintiana. Talvez naquela época da qual ele participava junto com Vladimir e junto com Sócrates, ele não tinha uma dimensão tão grande em relação aos tempos atuais. Mas aquele germe que surgiu ali em tempos de pós-democracia trouxe para ele a maneira pela qual é preciso radicalizar o discurso em tempos obscuros como os quais nós vivemos. Veja, o futebol ele não está aliado à questão da cidadania, da qual os jogadores poderiam, por meio da sua exposição, mostrar uma outra visão de mundo. Mas não, é tudo moloide, tudo burraldo e tudo alienado. Preferem ver a realidade de uma maneira totalmente desfigurada. Em meio a uma condução desastrosa de pandemia, tudo isso que vem acontecendo, eles preferem jogar futebol. Olha, os latino-americanos, eles pensam de uma maneira diferente. Se vocês verem, por exemplo, a seleção do Uruguai, alguns jogadores, a Argentina, onde há uma radicalidade maior, o posicionamento deles em relação a isso é diferente. Haja visto que existiram 10 capitães que não queriam conversar com o presidente atual. O que isso mostra? A posição política muito bem demarcada em relação ao pertencimento do seu povo, que é uma característica fundamental dos latino-americanos. Então essa galera que está aí hoje, essa seleção, eles não se colocam como tal. Muito pelo contrário, eles se colocam como estrangeiros dentro da própria terra. O Casagrande ele teve todo um percurso do qual ele sofreu por conta de buscar fama, de viver numa sociedade de espetáculo, de viver numa cultura de massas vazia, inútil e sem cultura nenhuma. Mas ele é um cara diferenciado que, ao lado de Sócrates e Vladimir, desenvolveram a chamada democracia corintiana, que é um germe que mostra que é possível pensar um outro tipo de sociedade que não seja esta sociedade capitalista que está aí. E esse germe, surgido lá nos anos 80, ele carrega até os dias de hoje, porque ele está cada vez mais, seja aonde for que ele estiver, radicalizando o discurso à esquerda, ao lado dos menos favorecidos, ao lado dos oprimidos, ao lado dos pobres. Isso é importantíssimo que vocês saibam. Por quê? Um jogador como esses, como o Raí, como o Dr. Sócrates, como o Vladimir, ou até o Rogério Ceni, é muito raro ver nos dias atuais. O que eles pensam, os atuais jogadores? Fama, dinheiro, mulheres e a gastar dinheiro e muita profunda alienação.
Então o que ele colocou é que os jogadores são alienados. Eles são alienados, sim. Veja a cultura de massa que nós estamos. Uma música totalmente burralda, ridícula, sem sentido algum, não tem harmonia nenhuma, os caras não sabem cantar, se colocam como músicos e esses jogadores difundem essa porcaria rolando na sociedade. Somado a isso, tem esses burroides, mas além disso, uma cultura totalmente empobrecida. Não me venham com essa conversa que é cultura do oprimido, etc. Não é. É uma cultura de massas totalmente empobrecida, feita única e exclusivamente para gerar dinheiro. Somente. E existem vários mecanismos de alienação que faz a pessoa ficar mais alienada ainda. Os jogadores de hoje, a maioria, ou está do lado de coisas erradas, como tráfico, essas coisas, ou é tudo alienado politicamente falando. Defende interesses de uma classe que não é a sua. Podem ver quantos existem jogadores que são minions, burraldos, que acham que são radicais, mas na verdade estão defendendo os interesses que não são deles e nem da classe que eles têm, por mais que eles achem, por conta do dinheiro que possuem, que mudaram de classe social. Não, porque eles não têm essa noção, essa dimensão social. Muito pelo contrário, é uma noção totalmente individualizada e muito bem absorvida pelo neoliberalismo. É esse tipo de sociedade que há no Brasil, é essa cultura de massas que aliena mais ainda, e a TV ela reforça cada vez mais o grau de alienação e individualização sobre as coisas. Porque se houvesse uma noção de liberdade como um fator social e coletivo, as coisas seriam completamente diferentes. Mas não, vivemos numa sociedade que o neoliberalismo se tornou uma forma de vida e cada um corre única e exclusivamente atrás do seu. É exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que o Casagrande denuncia quando ele mostra que esses jogadores são todos alienados, que eles não conseguem enxergar um palmo além dos seus rostos. É essa burrice que impera na sociedade e que faz com que eles sejam míopes em relação aos fatores sociais. Perguntem para eles sobre a questão da pandemia, da Covid. Eles não conseguem falar nada, eles não conseguem fazer uma articulação de raciocínio e de discurso. Muito pelo contrário. São discursos totalmente individuais. É isso e até mais. Bem, amigos do Brasil, vamos à escalação da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, o torneio da morte. No gol temos o Acef, conhecido como anjo protetor dos crimes de Bolsonaro. Na lateral direita, o deputado anabolizado Daniel Silveira, que foi preso por defender o AI-5. Na lateral direita, temos Valdo Açaí, uma laranja do filho do presidente. Na dupla de zaga, para fazer aquela rachadinha, temos o Laranja Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, o chefão do esquema das rachadinhas. No meio de campo, temos o senador bolsonarista que escondeu dinheiro na cueca, Chico Rodrigues. O bispo ladrão da Universal que foi preso, Marcelo Crivella. E o ministro corrupto do meio ambiente, Salles, que vai deixar a boiada passar. Na armação, temos o general Pazuello, o ministro Cloroquina e no ataque, como matadores, temos a pastora Flor de Lis e o deputado assassino de criança e miliciano, Dr. Jairinho. Essa seleção de bandidos é comandada pelo técnico capitão genocida Jair Messias Bolsonaro. Brasil!